Oremos. Senhor Deus e Pai, maravilhoso, Criador dos céus e da terra, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui para estudarmos um pouco mais a Tua palavra. Pedimos o Teu Espírito, os Teus anjos a conduzirem, estarem conosco. Seja o nosso professor. Ajuda-nos a entender os detalhes finais da Tua profecia, da Tua revelação de Apocalipse 17. E agradecemos porque o Senhor prometeu em João 14, 27, que o Espírito, que o Consolador, aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Jesus dizendo, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, Senhor Jesus, cumpra em nós essa promessa que o Senhor nos fez. E agradecemos porque já nos tem ouvido, porque oramos segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, Apocalipse capítulo 17. Faltam só alguns versos para nós encerrarmos. Se Deus quiser, vai ser mais curto o estudo de hoje. Peço perdão pelo atraso. Se Deus o permitir, não vamos terminar mais tarde do que o usual. Questão de horário. Apocalipse 17, nós estudamos do verso 1 até o verso 9. Do 1 ao 9 que nós estudamos, Apocalipse 17. E aqui nós encerramos ali aqui o sentido que tem sabedoria. Apocalipse 17, verso 9. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Estão conseguindo me ouvir? Bem, tá, deixa eu só ver uma coisa. Vou pedir licença um pouco, porque eu preciso colocar na tomada o computador, senão ele vai acabar a bateria daqui a pouco. Então, assim, Apocalipse, nós vimos os 7 montes, as 7 colinas. Qual a cidade das 7 colinas? Quem lembra e quiser abrir o áudio e falar, só vou conectar aqui antes que termine. Não é Babilônia, não é, Eric? É a cidade, não é bem, é Babilônia espiritual, é isso aí. Mas é que ele fala que a Babilônia espiritual é a cidade das 7 colinas. A mulher, na verdade, está assentada sobre a cidade das 7 colinas. Sobre 7 colinas. E Babilônia é o nome, agora está conectado, graças a Deus. Babilônia é o nome espiritual dessa cidade. Mas Sim, mesmo. qual que é a parte literal, não o símbolo? Qual é o significado literal? É Roma. Roma. Depois vocês podem pesquisar a É cidade Roma mesmo. das 7 colinas, Roma. Então, estou mexendo muito aqui a câmera, agora parar. Ficar parado assim. Então, Roma, a cidade das 7 colinas, dos 7 montes. E o verso 10, vejam só. Apocalipse 17, 10. E são também 7 reis. 5 já caíram, e um já é, e o outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Então, e olha só, são 7 reis. Precisamos prestar atenção nesses detalhes. 7 reis. 5 já caíram. Então, está aqui, só precisando 2. E um já é, e o outro não é vindo. Então, está no 6º e falta ainda o 7º. Um já é e outro ainda não é vindo. E quando vier, ou seja, quando o 7º vier, convém que dure um pouco de tempo. E vai cair. E o verso 11 agora. E a besta que era, lembra lá do passado, que era e já não é ela também o 8º. E é dos 7 que vai à perdição. A primeira vez que eu li isso, misericórdia, o que quer dizer essas coisas aí? É o 8º e é do 7, não é? Mas que confusão. Como a gente já viu na última vez, a interpretação que eu passei para vocês é uma interpretação mais para os nossos dias, desse mesmo sistema. E a mesma forma como foi no passado, ela se repete. Mas depois que eu estudei mais a fundo essa temática no livro, eu estou sem o livro aqui, só eu que estou com ele no celular,
aquele livro de Daniel e Apocalipse, aquele Apocalipse, né, que a gente tem, Daniel Apocalipse, de Uriah Smith. Esse Uriah Smith, né, em português, que geralmente se fala assim, eu tive uma compreensão diferente também que se aplica em dois momentos da história. Aquele verso que nós lemos no verso 8, o verso que demoramos um pouco mais tempo no último estudo, né? Apocalipse 17, 8. Depois a gente já volta nele. Só o que eu quero chegar a atenção é o seguinte. Então imagina, tem 7, 5 já caíram, tá no sexto. Quando chegar ao sétimo, o sétimo vai ser tão rápido que daí não vai ter, e o oitavo vai dominar. E esse oitavo é do 7, ele diz. Então é como assim, são 7, os principais, só que o sétimo é tão insignificante que o oitavo é como se tomasse o lugar dele e fica levando o espaço e o local dele. Então são 7. Teve um ali pequenininho que tentou ser o sétimo, não foi, mas teve outro que ocupou ali o sétimo, entenderam? Seria mais ou menos essa ideia que ele está querendo dizer aqui nos versos 11, no verso 11 e 12. Na verdade, versos 10 e 11. E a besta, né, que era e já não é ela também o oitavo, e é do 7, e vai à perdição. Entenderam? É o oitavo, mas é do 7, porque o sétimo foi insignificante, então ela acaba ocupando o lugar do sétimo, e vai à perdição. O que é isso? Vamos ver agora em 2 Tessalonicenses. Vou pedir para o Tobias, puder ler para nós. 2 Tessalonicenses, capítulo, um livro mais no final, antes de Hebreus, antes de Timóteo. Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 7 e 8. Então, precisa só ativar o áudio. Está desativado o áudio. Isso. Então, 2 Ui. Tessalonicenses. Tranquilo. Olha. Ok. Porque já o mistério da justiça opera. Somente há que a hora o retem até que o meu seja tirado. 8. E então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo Espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Muito obrigado. Então, aniquilará, aquela palavra significa destruirá. Aniquilar é destruir, mesma coisa. Então, ali no final do verso 8. Então, olha só que interessante. Não se preocupe que eu já desativei o seu som aí. A parte desse verso, ele ajuda a entender o quê? Nós já estudamos esses versos aqui no contexto, desde o verso 1 até aqui o verso 12, nós já estudamos. E o contexto, que especialmente que fala no verso 3, ele chama que esse mistério da iniquidade, ó, o mistério da injustiça, e esse iníquo do verso 8, é a mesma coisa que está no verso 3, que diz o quê? Apostasia, ou seja, é algo que diz ser cristão, mas se afastou do caminho de Deus, é apóstata. Homem do pecado, filho da perdição. Então é um homem do pecado e filho da perdição. Filho da perdição por quê? É o mesmo título que a gente já viu que se refere a Judas, em João 17. Jesus ele se refere a Judas como filho da perdição. Ou seja, se o próprio Jesus se refere a Judas como filho da perdição, e aqui Paulo, nessa carta, está se referindo a esse sistema que a gente já identificou como papado, já ficou claro nos estudos passados que nós fizemos como sendo o papado, ele compara o mesmo título de filho da perdição com o papado, então o que a gente vê na vida de Judas é uma ilustração do que aconteceria com essa igreja que depois se transformou no papado. Então, quando Jesus, ele lá em João 17, o verso, deixa eu me lembrar aqui,
o verso 12, João 17, 12 diz lá: Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Então Judas se perdeu. E a gente até já viu isso, Deus não determinou a perdição de Judas, mas ele previu. E Jesus, sabendo do que Judas estava desejando, ele fez de tudo. Ele não deu nenhum motivo. Ele não deu qualquer motivo para que Judas o traísse. Ele fez de tudo para que Judas fosse salvo. Mas ele preferiu o ganho, a cobiça, o dinheiro, e não quis a salvação. Foi isso que Judas permitiu que tomasse o local da vida eterna. No seu coração, a cobiça, o desejo de ganho, o egoísmo. Esse pecado ali foi crescendo até que dominou o ser todo. E Satanás esteve inteiro com o domínio sobre ele. Então, a mesma coisa aconteceria com ele. Então, veja só, Judas parecia discípulo, parecia um apóstolo. Mas, nos últimos momentos foi revelado que ele era um traidor. Então, esse sistema religioso que ele aparece, né, nesse contexto, ele tem a aparência de ser religioso. Um sistema que se chama apostólico, que diz seguir os apóstolos, mas, na verdade, está associado com Roma. E esse sistema apostólico romano, que é reconhecidamente o papado, ele é como Judas, ele é apostata, ele é um traidor. Se passa por discípulo, mas é traidor. Tá bem claro? E lá em 2 Tessalonicenses, como o nosso amigo Tobias leu, é dito que já o mistério da injustiça opera, ou seja, nos dias de Paulo já estava operando. E nos dias de João também, porque eles foi num tempo parecido. João escreveu depois até do que Paulo. Então, Paulo já tinha escrito Tessalonicenses, essa carta para os cristãos de Tessalônica, e alguns anos depois, João, daí tem as revelações do Apocalipse, e ele escreve o livro do Apocalipse. Provavelmente, não sei temporalmente, posso até estar falando algo errado, mas foi perto um do outro, tá? Essa é a informação que eu tenho, mas pode ser que seja o oposto, né? Eu não vi algo claro. Então, peço perdão se não for isso. E se alguém souber, por favor, me corrija. Mas então, foi perto que ambas foram escritas. E aqui Paulo está dizendo que só tinha uma coisa que impedia que o papado aparecesse. Então, olha só, porque já o mistério da injustiça opera, segundo Tessalonicenses 2, o verso 7. Já opera, já estava ali os elementos, as coisas já estavam já estavam presentes, já estavam operando, já estavam ali. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E aí o verso 8, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vida. Por que eu vejo assim esse iníquo? É um processo. O iníquo apareceria e ficaria até a volta de Jesus. Perceberam isso? O esplendor da vinda de Jesus, do Senhor Jesus, né, do Senhor que é Deus, e a gente sabe que é o Senhor Jesus que está para vir, que vai destruir. Então, desde lá de pouco depois da época de Paulo, apareceria o iníquo, o sistema seria revelado, porque saiu aquele que o impedia de aparecer, e até a volta de Jesus continuaria operando, perceberam? Quando as pessoas tentam colocar os símbolos que a gente já estudou, do chifre pequeno lá de Daniel 7, da ponta pequena, né, aqui de Apocalipse, a besta, e tentam jogar isso para outras coisas, por exemplo, colocam Antíoco Epifânio, era um grego, um rei grego, colocam ele é a besta, ele é a ponta pequena, é ele que cumpriu as profecias. Quando a gente vai ver, não cumpriu nada, porque ele morreu, passou e não tem nada dele permanecendo até hoje, que está esperando a volta de Jesus para destruir esse sistema. Não se aplica. Todas as outras tentativas já foram acabadas. E tem muitos que jogam para o futuro. Sempre lá depois, e esse futuro depois, na verdade, não tem como fechar, porque tem que acontecer antes da vinda de Jesus. E a gente está perto da volta de Jesus, né, da segunda vinda dele. Então também não se aplica. Todas as interpretações proféticas preteristas, que logo já tudo se cumpriu, já acabou, já, ou futuristas, tudo ainda vai se cumprir, nada aconteceu ainda, são erradas. São erradas. A gente percebe claramente, tem um processo, tem uma linha cronológica, uma linha do tempo. E quando nós vemos aqui, esse sistema apareceria. O que estava impedindo que esse sistema aparecesse?
Roma pagã. O sistema romano de governo, o Império Romano. O Império Romano pagão impedia que a Roma papal aparecesse. Por quê? Porque eles tinham uma religião diferente, os deuses e tal, o sistema, e eles inicialmente foram contrários ao cristianismo, e mataram, perseguiram. Então, essa forma de cristianismo apostatado não apareceu exatamente naquele momento. E também porque a Roma imperial, os imperadores, eles queriam poder para si, eles não queriam dar o poder para o bispo de Roma, para o papa, não, é para mim. Somente foi possível quando o império foi destruído, né, desfacelado, foi 10 povos bárbaros conquistaram, e quando isso aconteceu, aí abriu espaço para que aparecesse o papado, percebem? Então tinha um que o impedia, era o Império Romano. Quando esse fosse tirado, aí então as coisas começariam a acontecer, e foi rápido. Desde que o Império foi o fim do Império Romano, que foi mais ou menos em 476, se não me engano, alguns põem uma data diferente, mas que terminou de ser assim, que foi a queda do Império Romano, foi mais ou menos 476 depois de Cristo. Aproximadamente. Tem uns autores que falam uma data, outros, né? Mas é um período, né? Foi um período que começou antes e foi até depois. E esse período, então, até daí, desses 10 chifres que tem lá em Daniel 7, que tem aqui também que fala, eram as 10 tribos bárbaras. Nós temos o detalhe a mais em Daniel, que não traz aqui tão bem explicado em Apocalipse, que 10 deles, 3 deles também foram um empecilho. Desses 10, 3, que eram os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos, foram um empecilho para que o papado aparecesse e tivesse o poder. Porque eles tinham uma doutrina mais pura, provavelmente, e eles tinham poder muito forte e não deixavam que aquilo que já estava se operando aqui, o mistério da injustiça já opera, o mistério da iniquidade, mas ainda não estava com o poder. E aí, quando ele derruba 3 desses, Érulos, Vândalos e Ostrogodos, eles são extintos totalmente. Aí então vem esse poder. E ali é o ano que isso acontece mais claramente. Aconteceu ali desde 508 depois de Cristo até 538. 538 foi a data mais assim chocante, mais final, a finaleira, né? Que isso ele teve o poder mesmo. Mas desde 508 foi que ele já, né, não estavam mais ali os presentes, os poderes. E 538 foi a data assim, final. Então eu vejo, de 476 passam ali 24 anos até o ano 500, e mais 8 anos, daí ele já começa a ter uma grande preeminência, e mais 30 anos estão ali em questão de 70, 80 anos, desde que caiu o Império Romano, já não tinha mais aquele empecilho, até serem tirados os 3 chifres também, o sistema papal teve poder. Poder como? Aí que é o que a gente volta para Apocalipse. O que a gente viu no estudo passado, que tem o quê? Relações ilícitas com os reis da terra, fornicou com os reis da terra. Então essa mulher, que é para ser uma igreja, não tem que ter nada a ver com o Estado, com a política, se une com os políticos, com os governadores, com os reis, e começa a manipulá-los. Tanto que, como a gente já viu, é uma mulher montada sobre a besta. E ela usa os poderes da terra para o seu benefício, para o seu interesse. Quando a gente volta agora ao Apocalipse lá 17, o verso 9, né, 10, desculpa, que a gente viu agora, e são também 7 reis. Então, do Império Romano, o Império Romano passou por 7 etapas. E esse é o detalhe que eu queria trazer para vocês. Percebam, podem depois conferir quais foram as 7 fases do Império Romano. A primeira foi a fase real. Vamos começar aqui. A primeira foi a fase real. Depois foi a fase consular. Tinha os cônsules e tudo. Depois, a terceira foi o estágio de decemvirato. Decemvirato. Foi o período de decemvirato. A forma de governo. Depois, a quarta foi a ditatorial. Uma ditadura. Depois, a quinta forma foi o triunvirato. E daí, depois do triunvirato, a parte imperial, é a sexta. Que era aqui foi no período de João. E no período de Paulo também, estava na parte imperial, os imperadores. Então tinha passado 5, estava na sexta. E a sétima parte, dá para se dizer que foi a papal. Por quê?
como a gente viu, teve uma sétima pequena. Então vamos colocar do Império Romano, do Império Romano. Teve essas 7 fases: a real, a consular, o decemvirato, a ditatorial, o triunvirato, o imperial, o sistema imperial, e o sétimo foi o quê? Eu vou ler aqui para vocês. Ó. Depois que a formação imperial foi abolida, houve um governante que dirigiu Roma ao longo de cerca de 60 anos, sob o título de Exarca de Ravenna. Exarca de Ravenna. Então, só, esse Exarca de Ravenna foi só um período de 60 anos e que teve pouca importância, já estava no final do Império e daí acabou, e aí já não... Foi pouco em comparação aos períodos que a gente tem olhado, que são de centenas de anos, milhares de anos. 60 anos ali é quase nada. E não teve uma relevância. Então, esse sétimo é pouco significativo. E quando a gente lê ali em Apocalipse 17, verso 11, e a besta que era e já não é ela também o 8º, e é do 7, e vai à perdição. Então veja só, essa é a 8ª forma de governo, que seria o sistema papal. Ele entra junto com esse outro, digamos, em sequência, e esse outro acaba perdendo a sua preeminência, e fica só o sistema papal como, digamos, a 7ª forma. Então esses 7 reis são 7 poderes, 7 formas de poder, na verdade, que Roma teve. Então foram períodos que tiveram, cada um deles teve os seus imperadores, os seus reis, os seus líderes, os seus ditadores, cada um teve. E vários, né, teve, mas só para explicar para vocês, entenderam? Então quando fala desses 7 reis, 7 montes, né? Ó, as 7 cabeças são 7 montes. E são também, então, além das 7 cabeças serem 7 montes, são também as formas de governo que passou. E aí veio ali a parte final. E o verso... Isso. O verso 12, agora, Apocalipse 17. Verso 12. Tem um cachorro latindo aqui, peço perdão por isso. Mas... eu vou pedir para alguém ler aqui. Eudete, você pode ler para nós Apocalipse 17, 12. 17:12. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Isso. Muito obrigado. Então, assim, essa tradução aqui por 1 hora não é uma boa tradução. Porque tem alguns estudiosos aqui que ele traz no livro que eles se referem que seria na mesma hora, a melhor tradução. No mesmo instante, no mesmo período. E que seria sucessivo, assim. Então, quando a besta recebesse o poder, seria mais ou menos no mesmo período que os 10 reis. Esses 10 reis, as 10 chifres. São as 10 tribos bárbaras, entende? Então, é essa a ideia. Receberia juntamente. E aí eu pedi para minha mãe ler o Apocalipse 17, verso 13. Não sei se consegue ler agora, talvez. Então, Sônia, se puder ler o verso 13 e 14. Consigo, filho. Ah, tá. Pode ler, mãe. Então, verso 13. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados os eleitos e fiéis. Amém. Muito obrigado. Então, veja só. Eles têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Então, veja só o que Roma fez. Roma papal, o sistema religioso, a mulher montada na besta. Ela comandava os países da Europa a fazer o que ela queria, os reis. Então, ela mandava ter que fazer a cruzada e tal, ela manipulava e tem que destruir esses, e eles só obedeciam às ordens. E era muito forte o poder. Se os reis rejeitavam o poder do Papa, teve alguns reis, teve um rei alemão, eu não lembro qual o nome, Frederico, se não me engano. O rei Frederico, lá da Alemanha, ele
Eu acho que eu errei o nome do rei. Mas teve um rei que ele não aceitou assim, o poder de Roma. E aí Roma fez um boicote e tal, e ele teve que viajar até lá na região dos Andes, né? Passar a região dos Andes no inverno com neve, chegar lá no palácio que o Papa morava, ficar lá. Ele deixou uns 2 ou 3 dias, ou até uma semana, não lembro. Alguns dias ele ficou de pé descalço na neve para humilhar o rei e depois ele foi lá e concedeu o perdão. E ele disse: o meu papel é abater o orgulho dos reis, falou o Papa lá da época. Então, veja só a maldade que ele tinha. E que se qualquer rei se rebelasse, era coisa feia. Então, eles faziam o quê? Entregavam o seu poder e autoridade à besta. Então, quem mandava neles era exatamente esse sistema papal. O verso 13, né, o verso 14 daí é exatamente que vão combater quem? Contra Cristo, o Cordeiro. E o Cordeiro os vencerá. Por que que é? Por que que vencerá? Porque ele é o Senhor do Senhor, diz, e Rei dos Reis. E vencerão os que são com ele chamados, os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Então aqui o Apocalipse 17, 14 nos diz a chave para vencermos. Jesus. Estarmos com Jesus. Se nós ouvimos o chamado de Jesus e atendemos, vamos até Jesus, e ficamos com ele e somos eleitos por ele, a eleição de Jesus não é assim algo arbitrário. Ele chama a todos, ele quer salvar a todos. Mas eleito é só aquele que aceita o chamado e se dispõe a ser moldado, a ser ensinado. E aí dá para se fazer um estudo só sobre a eleição. E Pedro, se não me engano, ele fala que devemos fazer a nossa eleição firme. Ou seja, como é que assim fazer firme a minha eleição? Quer dizer que se eu não fizer firme a minha eleição, eu posso perder a minha eleição? Exatamente. Eu vou pedir para Sônia, se puder ler agora um outro texto. Né? Minha mãe leu ali, agora o outro que precisamos ler é 1 Coríntios. Então, se puder ler 1 Coríntios, capítulo 10, o verso 12. 1 Coríntios 10, 12. Assim que achar, pode ler. E Preto, me perdoa, porque Yasmin não pode me ajudar agora. Ela está fazendo algo para o culto de amanhã, mas eu vou ler. 1 Coríntios 10, 12. 10, 12. 10, 12. Aquele, pois, que pensa está em veja que não caia. Muito obrigado. Então, tem a possibilidade de cair. Se a gente pensa estar em pé, cuide para que não caia. Agora, vamos ver aqui. Tobias, se puder ler para nós de novo. Tá. O outro texto que precisamos ler é 2 Pedro. Outro texto. 2 Pedro, capítulo 1, o verso 10. Só para falar e explicar o significado de uma palavra, você vai ler vocação. Vocação é chamado. Então, a vocação é um chamado, está chamando, convidando. Pode ler aí, 2 Pedro 1, 10. Tá. Portanto, irmãos, procuria fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque, fazendo isto, nunca jamais profecareis. Tropeçareis, é difícil a palavra. Ok. Tropeçar, em inglês seria o stumble. Dá um tropeção. Você está caminhando e de repente você quase cai. Tropeçar. E pode cair também. Alguém tropeça, alguém pisa em algum lugar ou bate o pé em alguma coisa e cai. Então, esse bater o pé numa pedra, alguma coisa pesada e cair é o tropeçar. Tropeçar é isso. Então, stumble em inglês. Né? O que a gente tem que fazer para não tropeçar? 2 Pedro 1,10 diz:
tem que ler todo o contexto para ver as dicas, mas, portanto, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Ou seja, procurar, nós temos algo ativo que devemos fazer, tem algo que nós devemos fazer, que é procurar fazer firme a nossa vocação, que é o nosso chamado, e a nossa eleição. Se nós procurarmos fazer firme isso, então nós não vamos tropeçar. Mas se Deus me chamou, Deus me elegeu, agora eu vou ficar de boa, não vou procurar fazer firme coisa nenhuma, eu vou descansar, vou ficar tranquilão, vai tropeçar, vai cair. Quem pensa estar de pé, cuide que não cai. Então essa é uma coisa importante que nós vejamos. Voltando para Apocalipse 17, então, estar com Cristo é o primeiro passo. Chamados e eleitos e fiéis. Então temos que manter firme o nosso chamado, a nossa vocação, a nossa eleição e a nossa fidelidade. Assim permaneceremos em Cristo e seremos salvos. Se não for assim, estamos perdidos. Então precisamos nos conectar a Cristo. E aí vem aqui Apocalipse 17, o verso 15. E disse-me: as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos e multidões e nações e línguas. Então o símbolo que a gente já viu várias vezes na profecia, desde Daniel até Apocalipse aqui, as águas, muitas águas, o mar, o oceano, é povos, multidões, nações e línguas. Então é um local que tem muita concentração de povos. O Tobias pode dar mais detalhes na vivência que ele é lá da Europa, né? Lá é um dos locais do mundo que tem maior quantidade de povos, línguas, nações diferentes em um menor espaço de terra, né? Às vezes, se quiser falar alguma coisa, como é que é lá na Europa? Desculpa, não, tudo bem. Tá muito pequeno tudo. O que você quer saber? Desculpa. Na Europa, existe uma quantidade de culturas, de povos muito grande? Tá, muito, sim. A Europa é continente tão grande como o Brasil e tem muitas culturas dentro deste lugar pequeno. So, então, temos uma multidão de cultural. Isso aí. Então, se for comparar, né, no mesmo espaço, ela não é pequenininha, não, ela é grande, mas... É bem interessante viajar na Europa. É isso aí. E ver tudo isso. Tá. É isso aí. Ela não é pequena, assim, mas em comparação, é muita cultura em um pequeno espaço, comparado, por exemplo, à Ásia. Se você olha na Ásia, tem a Rússia, a China, tem os países, tem alguns países pequenos, mas são poucas assim culturas diferentes e línguas em comparação à Europa. É muito maior concentração mesmo dentro de dialetos e é algo muito assim, é o local mais que tem máximo, né? Tem bastante na Ásia e um dos locais que tem menos assim puramente era os Estados Unidos. Até que daí os imigrantes foram para lá e levaram várias culturas, mas por isso que a profecia, quando fala em Apocalipse 13, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra, os grandes poderes mundiais que vieram da Europa e os poderes que daí depois se levantou lá nos Estados Unidos. Em comparação com a Europa, os Estados Unidos, antes de ser colonizado, era um lugar assim, deserto, era poucas diferentes culturas que tinha lá, poucos povos, era coisa bem... Aí depois que foram, aí mudou tudo. Aí agora, vamos para encerrar aqui Apocalipse 17. O verso 16. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta, e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. Verso 17 agora. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento, e tenham uma mesma ideia, e que seu reino deem à besta, até que se cumpram as palavras de Deus. Verso 18. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então, Babilônia é essa mulher. Essa mulher, ele está explicando o mistério da Babilônia, o anjo aqui em Apocalipse 17, está dizendo que essa mulher ela é a grande cidade da Babilônia. Que Apocalipse 14 diz que caiu Babilônia, aquela grande cidade.
E veja só a profecia que está dizendo. Hoje, Babilônia, que é a mulher, a igreja apostatada, né, Judas, simbolizando também por Judas, o filho da perdição, o homem da iniquidade, esse sistema papal hoje ainda reina e os poderes da Europa ainda obedecem, não só da Europa, do mundo inteiro ainda obedecem. E pode pensar que não, mas obedece porque os jesuítas estão por trás de todas as sociedades secretas. Maçonaria, e outras sociedades que tem. Illuminati, não sei o que, tem vários agora, não. Tem Cavaleiros Templários, os Cavaleiros de Sião, do Monte Sião, tem muitas. E sim, sociedades secretas de alto escalão, muita coisa que nem tem muita informação, que é tudo meio nebuloso, não se consegue muita coisa, mas dessas sociedades secretas, as mais famosas, que pelo menos até um tempo atrás é a maçonaria, os Cavaleiros Templários, a grandes personagens, presidentes, geralmente eles estão associados. E assim, grandes países, você precisa fazer parte de uma sociedade secreta para estar num cargo de presidente, governador. Então, assim, quem está por trás está comandando. Então, hoje o sistema papal ainda comanda por meio mais misterioso, que nem a gente viu. Ela era, não é ainda que é. Ela parece não ser, parece que perdeu o poder, mas ainda continua agindo por trás dos panos, de forma misteriosa, é um mistério. Só que vai chegar o dia que, olha a profecia de Apocalipse 17, que esses poderes vão se rebelar, na verdade. Vamos aí chegar, não aguentamos mais. Queremos acabar com isso. Não queremos mais o seu governo sobre nós. E vão destruir esse sistema. E aí que está. A mulher, a prostituta, eles vão odiar ela, vão colocar desolada e nua, vão humilhar e vão comer a sua carne e queimarão. E a queimarão no fogo. Olha, isso é uma linguagem forte, mas é isso que está dizendo, que no fim, os reis, então eles vão chegar a um ponto que eles vão ver que ela só usou eles e que não foi bom o resultado, eles vão chegar e vão se rebelar contra o sistema papal, os jesuítas e todas as sociedades secretas e tal, e isso vai acontecer, vai ser terrível. E aí Apocalipse 18 vai falar sobre isso. E o que vai acontecer? Então, se Deus quiser, no próximo estudo nós vamos ver a queda de Babilônia. Essa grande cidade, essa mulher, né, que será. E agora, só para o detalhe que eu falei que ia comentar, Apocalipse 17, o verso 8, que diz assim, ó, e a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitavam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Então, assim, ó, a besta começou, essa besta específica, com o sistema romano. Desde lá a parte real, os reis de Roma. Teve os 7, né, períodos da questão do Império Romano. Ela inicialmente era terrível, mandava matar, até que de repente Roma perdeu o seu poder. Ficou um período ali, sem aparecer. E depois tomou de volta por meio do sistema papal. Se aplica isso também. Mas quando nós colocamos aos nossos dias, também se aplica a maneira como ela fez lá, Apocalipse 13. Está conectado também. Por quê? Porque ela teve uma ferida mortal. Como que de morte? Pareceu que morreu. Então, depois que assim, a igreja... Desculpa, não é a igreja. O Império Romano, que começou lá desde antes de Cristo. 300 e pouco, se não me engano. Antes de Cristo. Começou lá o seu poder. Reinou... período de Cristo, foi reinando depois de Cristo, matou muitos cristãos, fez muita maldade. Depois cai o Império Romano, fica um período ali que agora não vai ter mais perseguição. De repente surge o sistema papal e começa a perseguir. É o mesmo sistema romano com uma roupa diferente, uma roupa cristã. Não é mais pagão por fora, é pagão por dentro. E aí faz toda essa maldade que fez. Então isso já aconteceu, só que já se cumpriu. Quando a gente olha esse mesmo símbolo de fazer algo para passar por um processo de modificação para conseguir ganhar o poder de volta, o Império Romano caiu. Como é que ele conseguiu o poder de volta? Por meio
da mulher, da igreja. A igreja então comanda o sistema papal. E teve um período ali que ficou nebuloso. Vamos ter paz, os cristãos pensaram, só que daí os cristãos apóstatas tomaram poder e aí foi o processo de fermentação, da apostasia. Agora, novamente, quando chega aqui, o sistema papal reinando toda a Idade Média, os 1260 anos, mas perto ali do final veio o que? A Reforma Protestante. Wycliffe, na Inglaterra, Lutero, na Alemanha, Zwinglio, na Suíça, Calvino, na França, e depois foi para Genebra, e teve em outros locais também. Depois teve, além de Calvino, teve os Meno-Simons, os Menonitas, e outros mais, na Suécia, em vários países, e teve vários grupos. Na França também tiveram os huguenotes, mas a França foi um caso à parte porque foram muito destruídos. E aí, esse caso à parte é aquela besta que sobe do abismo. Então, nesse período da Reforma Protestante, e no final ali, teve também a Reforma Protestante, que é a besta que sobe do abismo. E a princípio, a Roma papal, o Papa perdeu o seu poder, então saiu de cena. É como a ferida mortal, Apocalipse 13. Não teve mais o mesmo poder. Mas com o tempo foi recuperando e até que no final a besta que sobe da terra, ou seja, os Estados Unidos, vai fazer com que as atenções sejam voltadas e adorado o mesmo sistema papal, de uma forma diferente. E ele continua vivo e operando até hoje. Só quando Jesus voltar será destruído. Um pouco antes, na verdade, já vai ser destruído pelos próprios reis, eles vão fazer algo, mas é por causa dos juízos de Deus que vão cair, vai ficar claro e aí vai ficar uma confusão. Mas Deus vai trazer a justiça. Aí quando Jesus volta, essa confusão encerra e é colocada a ordem. Aí é todo um processo que a gente vai ver nos próximos capítulos. Mas assim, ficou claro? Então, da mesma forma como aconteceu aquela manipulação de poderes, aconteceu de novo, mais recentemente agora, quando o sistema papal estava muito poder, de repente passa por uma como que ferida de morte, para daí voltar a recuperar o seu poder agora nos bastidores, por trás dos panos. E é o que estamos vivendo. Então, queridos, é complexo. As primeiras vezes é difícil entender, mas quanto mais nós vamos vendo e revendo, essas informações já estamos vendo desde Daniel, estão se repetindo. E colocando detalhes a mais aqui e ali, nós percebemos que Deus é tão perfeito. Quando a gente estuda isso, a gente percebe que Deus primeiro existe, e ele ordenou e coordenou, conduziu a escrita da Bíblia, porque nenhuma pessoa conseguiria saber de tudo isso centenas, milhares de anos antes de acontecer. Com tantos detalhes, é impossível. Então, e assim, autores diferentes, João escrevendo nessa época, Daniel escrevendo 600 anos antes de Cristo, Salomão escrevendo 1000 e tantos anos antes de Cristo, 1000 anos na verdade, 900, 1000 anos antes de Cristo. Assim, esses três provérbios, Daniel e Apocalipse, eles estão muito conectados. Por isso, se Deus permitir, nós vamos estudar provérbios. Depois que terminar Apocalipse. Novamente, nesse grupo nós já estudamos Provérbios, Eclesiastes, Cantares, daí começamos Daniel, Apocalipse, e se Deus quiser vamos voltar para Provérbios. Agora com essa visão mais profética. E olha só que interessante. Tantas escritas de tantos diferentes períodos e eles todos conversam entre si. E não só entre esses três livros. Ezequiel, Isaías, Jeremias, toda a Bíblia a gente está estudando aqui. A gente está vendo símbolos e explicações e sinais, Zacarias, a gente foi bastante, em toda a Bíblia. Toda a Bíblia se conversa, se complementa. O próprio Jesus nos evangelhos ali em João e outros que a gente viu já textos e comparando que ajudam a entender esses símbolos, esses sinais. Toda a Bíblia ela é de um autor, o Espírito Santo. É ele que conduziu. E é por isso que é tão perfeito, porque você pega um livro todo errado, que na aparência externa, como é a Bíblia, 66 livros, escrito por mais de 40 autores diferentes, uns 40 autores mais ou menos, em um período de mais de 2.600 anos, acho 2.500 anos, e ser tão conexa, que faz sentido e se explica tudo em harmonia, é impossível. Pelo homem é impossível. Mas para Deus tudo é possível e é Ele que fez isso. Então é uma evidência clara. Quando estudamos profecia, de que Deus existe, que a Bíblia ela é verdadeira e é a palavra de Deus. E podemos confiar nela. Amém? Tem algum comentário, alguma pergunta sobre o estudo de hoje? Bom, creio que não. Então vamos convidar todos para fazermos uma oração.
encerrarmos o nosso estudo de Apocalipse 17. Se Deus quiser, semana que vem estudar Apocalipse 18. Então, oremos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado pela oportunidade de termos passado esses momentos juntos, estudando a Tua Palavra. Obrigado pela profecia que deixaste revelada e nos dás tantas explicações e símbolos e sinais para que saibamos que o Senhor é Deus, que o Senhor dirigiu a escritura e a organização da Bíblia, até os nossos dias a preservou e cuidou dela com muito amor, de forma espetacular, de toda a perseguição que já sofreu, e que podemos confiar nela, pois ela é a Tua Palavra e que ela pode nos guiar pelo caminho certo. Eu peço, guia cada um dos queridos aqui, que cada um tenha uma experiência nova contigo, tenha mais desejo de estudar a Tua Palavra, gaste mais tempo, invista mais tempo a estudar a Bíblia e te conhecer melhor. E assim, Senhor, estarmos preparados para o que está por vir. Estarmos em Jesus, chamados, eleitos e fiéis. Em nome de quem oramos. Amém. Um bom sábado a todos. E, se Deus quiser, até semana que vem. Amém. Bom sábado. Tchau, até a próxima